Então vamos lá. A gente vai estudar o sistema gestório. O sistema gestório ele é um dos sistemas que compõem o nosso organismo e a gente vai estudar a função dele no nosso corpo e onde está localizado os órgãos, qual que é a função específica de cada órgão. Ou seja, a gente vai estudar a anatomia desse órgão, desse sistema. Então, só voltando lá nas primeiras aulas que a gente teve, é, a gente é um organismo muito complexo. Então não dá para todo o corpo fazer todas as funções ao mesmo tempo, nem em conjunto. Então ele vai compartimentalizando esses processos. E a gente tem estruturas muito pequenas até formar o nosso organismo. A primeira delas é a célula. Então, um conjunto de células, igual a gente viu, que desempenham uma função específica, vão dar origem ao tecido. Esse tecido ele vai ter diversos tecidos que vão se juntar para realizar uma mesma função. O conjunto desses tecidos a gente vai chamar de órgão. O conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para desenvolver uma função a gente vai chamar de sistema. E todos os sistemas trabalhando em conjunto dão origem ao organismo. O sistema digestório ele vai ter três funções primordiais, que vai ser a quebra dos alimentos. Então, uma das a principal função, além da absorção dos alimentos, é a quebra deles, porque a gente não consegue absorver boa parte dos nutrientes se eles não estiverem totalmente quebrados, a nível que consiga entrar, fazer a absorção lá no intestino delgado e entrar na nossa corrente sanguínea. Então os nutrientes eles precisam estar muito bem quebrados. Essa quebra ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode ser mediada através de enzimas. Nesse caso a gente vai ter a, digesta, a digestão química dos alimentos e a gente vai ter a quebra mecânica deles, que vai acontecer principalmente na boca, na digestão, na quebra mecânica desses alimentos. A segunda função vai ser a absorção dos alimentos, então esses alimentos para eles serem absorvidos, eles precisam estar em um tamanho bem pequeno para poder ser para ser absorvido lá no intestino delgado e a água vai ser absorvida lá no intestino grosso. E ele precisa eliminar, depois de aproveitar tudo que ele precisa aproveitar, ele precisa eliminar o que o corpo não vai utilizar. Então essas são as três funções principais do sistema digestório. É, tudo então vai começar na boca. A partir do momento que a gente olha um alimento, até mesmo antes de começar a colocar ele na boca, só de sentir o cheiro, o nosso corpo ele já começa a soltar enzimas para processar esse alimento. Então, aquele ditado que a gente come com a boca, nesse contexto, ele pode até fazer um pouco de sentido, porque a gente vê o alimento, o nosso corpo já se prepara para fazer a digestão dele. Então a boca vai ser o começo da digestão. Ela vai ter a função principal de triturar o alimento. Então toda aquela quebra mecânica da mastigação vai ser realizada por intermédio da boca com os dentes. A gente vai ter dois processos acontecendo aqui. A gente vai ter a saliva, que vai ter algumas enzimas que vão fazer a digestão química desse alimento. Por exemplo, o amido. A gente tem a amilase fazendo parte da saliva. Essa amilase ela vai ser uma enzima específica na quebra de amido. Então, qualquer alimento de amido que a gente coloque na boca, em contato com a saliva, faz ele derreter. Então, a gente tem tanto a quebra mecânica quanto a quebra química desse alimento já na boca. A deglutição. Então, esse conteúdo ele precisa chegar até o nosso intestino delgado para ser absorvido. Então, a boca joga para a faringe através da deglutição. E a boca também tem a função de fazer com que a gente sinta o sabor dos alimentos, se é doce, salgado, se é azedo, amargo. Então, depois da deglutição, vai ser encaminhado para a faringe. A faringe ela vai ter como função transportar o bolo alimentar para o esôfago. Mas para chegar no esôfago, ele precisa passar pela faringe, que vai ser dividida com o sistema respiratório.
Então, a porção inicial aqui, a faringe, ela vai ser dividida com o sistema respiratório. Então, vai passar tanto o ar como o alimento por ela. Por isso que a gente tem uma estrutura que vai se chamar epiglote. Essa epiglote, ela vai ser responsável por não fazer com que o alimento ele vá para o lugar errado. Ou seja, em vez dele ir para o sistema, seguindo o sistema digestório, ele não vá para o sistema respiratório. Então, quando a gente faz a deglutição, a epiglote ela fecha. Para quê? Para ela dar passagem pro esôfago, certo? Aqui a epiglote está fechada. Quer dizer, ela está aberta. Então, quando ela fecha aqui, o alimento ele passa do conteúdo alimentar e fazer esse caminho. Quando é o ar, ele vai fazer esse caminho. Ele vai passar pela laringe. Então, o conteúdo alimentar ou bolo alimentar passou aqui, fechou. Faz com que passe para o esôfago. Tá vendo que é o tamanho certinho dela fechar. Então, comeu, fechou, o bolo alimentar passou pelo esôfago. Pode acontecer desse mecanismo falhar. Ele não pode falhar, mas se falhar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a gente engasgar, porque o alimento ele não pode ir pela laringe, porque senão ele vai chegar possivelmente nos órgãos do sistema respiratório, e isso não pode acontecer no nosso corpo. Então, o primeiro reflexo que a gente vai ter vai ser o engasgamento. O engasgamento, que vai ser também a tosse, ela tem como função corrigir a falha desse mecanismo. Então, se isso aqui falhar, a gente começa a tossir pro conteúdo alimentar ou para qualquer coisa que passar para cá não entrar para o sistema respiratório, sair pela boca ou ir para o esôfago, que é o caminho certo a se fazer. Depois que passou pela faringe, ela vai chegar no esôfago. No esôfago, ele vai ser um tubo que vai transportar o bolo alimentar até o estômago. Através dos movimentos peristálticos aqui dos músculos do esôfago, entre a contração e o relaxamento, é que a gente vai ter a descida desse conteúdo alimentar até chegar ao estômago. Para quê? O estômago ele vai ser onde a gente vai ter a função da digestão química desse alimento. Então, o estômago ele vai ser um órgão oco que vai ter muito suco gástrico. O suco gástrico nada mais é do que um líquido extremamente ácido, como o próprio nome sugere, que vai fazer com que esse alimento ele seja quebrado em diversas partículas, para que no próximo passo, no intestino delgado, ele seja absorvido pelo corpo. Então, o principal objetivo do estômago é tornar os alimentos menores através da ação desse suco gástrico. Seguindo o intestino, o alimento ele vai chegar para o intestino delgado. É curioso que o intestino delgado ele pode medir mais de 6 metros. Então, sei lá, quase 3 vezes, mais de 3 vezes a minha altura, se for esticado. Ele vai ser a principal função do intestino delgado vai ser a absorção dos nutrientes. Então vai ser aqui onde a mágica acontece. Então esse conteúdo alimentar ele vai passar por esses 6 metros. Então se vocês forem perceber aqui, ele é um órgão muito enrolado entre ele mesmo. Para quê? Para que ele possa estar em contato, em constante contato para essa superfície, para que o corpo garanta que nenhum recurso seja jogado fora. Então, ao passar por aqui, todos os nutrientes eles são absorvidos até chegar no intestino grosso. Mas antes disso, a gente vai ter a ação de diversas glândulas e do próprio intestino delgado que vão bombardear esse conteúdo alimentar, esse bolo alimentar, com enzimas, com a finalidade de facilitar a digestão. O suco entérico ele já vai ser um tipo de enzima digestiva que vai atuar na digestão desse alimento. Então ele vai facilitar ainda mais a digestão desse alimento.
O duodeno, ele vai ser a porção inicial do intestino delgado, certo? Então, o alimento passou por aqui e foi bombardeado pelo suco entérico. O suco pancreático, que vai ser produzido pelo pâncreas, que é glândula, uma glândula acessória do sistema digestório, ele vai bombardear esse conteúdo alimentar com o suco pancreático, que vai ter como principal função é, quebrar ainda mais as proteínas, ou seja, as carnes. Então, quando a gente come muita carne, a gente precisa de mais suco pancreático para poder quebrar o tanto de proteína que a gente está consumindo. E por fim, a gente vai ter a ação da bile, que vai ser produzida lá na vesícula biliar, que é outra glândula anexa ao sistema digestório e que tem como principal função gerar enzimas que vão digerir as gorduras. Então aqui a gente vai ter muita absorção e muita enzima agindo no conteúdo alimentar. Por fim, a gente tem esse alimento sendo todo sendo bombardeado e subtraindo os nutrientes dele até chegar no intestino grosso. O intestino grosso ele vai medir um pouco menos que o intestino delgado, vai medir apenas 1,5 m. E a principal função dele é absorver água, porque todo esse processo que aconteceu até o intestino delgado só foi bombardeamento de enzimas e absorção de nutrientes. Em nenhum momento a gente está absorvendo água no nosso corpo. A absorção da água ela só vai acontecer lá no intestino grosso, que é a última etapa do sistema digestório. Então, por exemplo, quando a gente está com diarreia, a gente tem o fluxo muito grande aqui no intestino grosso. O corpo ele quer eliminar o mais rápido possível os nutrientes. Então a absorção de água começa a ser prejudicada. E por isso que uma das consequências da diarreia é a desidratação, porque o corpo não está absorvendo água. E a formação do bolo fecal, ele dura mais ou menos 3 dias. Então, se você come um alimento hoje, daqui a 3 dias ele vai ser eliminado do seu corpo, que é o tempo de passar por conteúdo ser absorvido. E por fim, a gente vai ter lá a eliminação do bolo fecal, cumprindo todas as 3 funções do sistema digestório. E a aula de hoje era isso.